Olá, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de História para o 8º ano. Dando continuidade no nosso conteúdo, vamos falar agora sobre a vida urbana e o mercado interno. A atividade mineradora nas regiões das Minas Gerais possibilitou o crescimento da vida urbana e o desenvolvimento do comércio, tá bom? Vamos lá, o crescimento da vida urbana. Dá uma ajeitadinha aqui na câmera. Isso. Vamos lá, deixa eu dar uma ajeitadinha. Isso. Crescimento da vida urbana. Ao contrário da sociedade açucareira do Nordeste, o centro da vida nas minas não eram as fazendas, mas as cidades onde se aglomeravam milhares de pessoas. Ali, os habitantes cuidavam dos seus negócios, promoviam festas e participavam das atividades religiosas. A descoberta de ouro em Minas Gerais, por exemplo, atraiu pessoas de várias partes do Brasil e da Europa. Em torno das lavras surgiram casas, ruas e os primeiros espaços públicos. As novas cidades cresciam espontaneamente, de acordo com a necessidades da ocupação. Entre as principais localidades mineiras, apenas a Vila Real do Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, elevada à categoria de cidade em 1745, com o nome de Mariana, tinha um traçado quadrangular, elaborado por um engenheiro militar. Em Vila Rica, as ruas permaneceram livres de qualquer organização. Diante da velocidade do crescimento das vilas, a coroa portuguesa não conseguia impor os padrões europeus de cidade planejada com ruas retas e planas. O atropelo da ocupação dos arraiais. Arraial, gente, significa no final do século XVII. Arraial era o pouso e a roça que os bandeirantes criavam ao longo dos caminhos que percorriam para assegurar sua sobrevivência. Com a descoberta do ouro, o termo passou a se referir aos povoados que se formavam nas áreas mineradoras, tá bom? Então, o atropelo da ocupação dos arraiais e das vilas mineiras, ao lado de outros fatores, explica a instabilidade social que caracterizou a região, a pobreza em que vivia a maior parte da população e a dificuldade de estabelecer atividades econômicas estáveis. Vou mostrar aqui para vocês a vista do Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, com destaque à Igreja Nossa Senhora do Carmo, de 2007. Observe o traçado irregular da cidade, resultado de uma ocupação não planejada. Vou mostrar para vocês aqui, ó, a foto. Dá para vocês dar uma pausazinha para observar bem a gravura, essa foto. Tá vendo? É importante, isso é Ouro Preto. Vamos lá. A sociedade mineira. Em Minas Gerais, o grupo reduzido de homens ricos era formado principalmente por proprietários de grandes lavras. Representava um grupo muito pequeno que se viu em dificuldade quando o ouro começou a escassear, a partir da década de 1760. Tinha os contratadores, grupo formado no geral por portugueses que obtinham da coroa o direito de arrecadar os dízimos, taxa destinada à igreja, e as entradas, taxa sobre as importações. Eram também aqueles que obtinham contratos para explorar diamantes e para abastecer a região com produtos vindos de fora. Tinha os altos funcionários do governo de Minas. Tais indivíduos provinham normalmente das famílias nobres portuguesas. Tá? Isso aí. Aqui. E tinha os grandes comerciantes. Ao lado dos contratadores eram os donos das maiores fortunas, enriquecidos com o comércio de gado e de produtos manufaturados entre Minas e outras regiões do Brasil. As camadas intermediárias eram formadas de fascadores, pequenos roceiros, alfaiates, sapateiros, profissionais liberais e artistas em geral. Os escravos negros, por sua vez,
compunham a maior parte da sociedade mineira. Em 1742, por exemplo, de uma população de pouco mais de 1.774 mil pessoas, cerca de 95 mil eram escravos. Então nós temos aqui um quadrinho que eu vou botar para vocês no final do vídeo, tá bom? É a Sociedade de Minas Colonial do século XVIII. Então, o primeiro quadro tem os proprietários de grandes lavras, contratadores, grandes comerciantes, altos funcionários do governo. O segundo quadrinho, profissionais liberais, pequenos comerciantes grosseiros e fabricadores, os artesãos. O terceiro quadrinho tem os homens livres, pobres. E o quarto quadrinho, os escravos, tá? Vou mostrar para você, mas vou botar no final do vídeo, tá? Aqui. É esse quadrinho aí. Tá bom? Agora vamos lá. A sociedade mineradora. Alguns historiadores defendem que na área mineradora a sociedade tendeu a ser mais diversificada e as relações sociais menos rígidas. Outros afirmam que a sociedade mineira pouco conseguiam enriquecer. Então vamos lá, o textinho 1 fala assim: a sociedade mineira no século XVIII jamais foi construída apenas por senhores e escravos, pelo menos no sentido em que tais termos podem ser aplicados às grandes propriedades agrícolas das zonas litorâneas. Em Minas, o povoamento urbano, através de cidades plantadas nas montanhas, produziu um ambiente diferente. A sociedade também não era tão patriarcal quanto a das outras regiões. Tá? Maxwell Kennedy foi o que escreveu isso. O texto 2 vem o seguinte texto. Na sociedade mineradora eram privilegiados elementos que tivessem maior número de escravos. Para estes, o luxo e a orientação existiram de fato, como sinal distintivo do Estado social, como instrumento de dominação necessário à consolidação e manutenção do mando. A acumulação de escravos e luxo aparece aqui como característica de uma sociedade escravista específica, própria ao sistema colonial, e indica o seu caráter extremamente restritivo. Isso, escrito por Laura de Melo Souza. Bom, esses dois textinhos é para vocês fazerem uma comparação, para ter uma ideia do que foi e como foi o enriquecimento, como é que era a sociedade em Minas na época, né? Então, o primeiro texto tornou-se mais diversificada que a sociedade de engenhos nordestinos, por exemplo. E o segundo texto, a ostentação e o luxo são evidências de que as chances de enriquecer eram pequenas na sociedade mineira. Era ou não era? Aí vocês vão tirar a conclusão de vocês baseado nos nossos estudos. Tá bom? Então, no finalzinho agora eu vou botar a foto do quadrinho. Tá bom? Então, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, isso ajuda o nosso canal a melhorar o nosso trabalho e a divulgar o nosso trabalho também, tá bom? Então, até a próxima aula.